Fala, Bikezone! Estamos aqui mais uma vez numa conversa entre amigos, muito legal. Caetano Caesamataro, lá em Miami, e eu e o Lucas Marie Ludolf em um dos epicentros do mountain bike, podemos dizer mundial, Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. Antes do Caê dar as boas-vindas para o Lucas, eu vou te fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Você tem um nome bonito, Lucas Marie Ludolf, é nome de galã de cinema francês, e a rapaziada te chama de Freitinhas. Da onde vem esse apelido? Fala, galera. Obrigado por me receber aqui. Vamos lá. Freitinhas. Essa história aí é antiga, viu? Pois é, quando eu era moleque eu não curtia meu nome, não curtia que a galera me chamasse de baixinho. E tinha um tio que eu colava com ele direto, dava um rolê com ele e admirava ele demais, que era o Marcelino de Freitas. Então, foi a partir daí que veio o Freitas. Mas tinha uma outra história que uma vez você não gostou? Como é que é? A galera falou, ô baixinho, pega a bola aí. E eu era invocadaço, né? Eu falei, baixinho, caralho, meu nome é Freitas, porra. E aí, Caê? Daí pra frente acabou. Os amigos do meu irmão só me chamavam de Freitinhas. Então, a minha história com o Freitinhas é essa, cara. Eu lembro dele. Eu não conheço o Lucas, né? Eu conheço o Freitinhas. Quem é Lucas, né? Quem que é esse cara? Não conhecia, cara. Eu conheci você em 2006. Quantos anos você tinha? Era moleque, viu? Era moleque, né? Sim. Você acha que da galera que eu conheci lá de BH naquele evento, você era o mais novo? Mais novo. Conta que evento era esse, Caê? Então, era no GP Ravelli. A gente Slopestyle, freeride. Slopestyle. Nessa época eu falei, agora mudou. O país vai ter evento de slopestyle. E aí, o que rolou nesse evento, tio? Nesse evento chegou a galera de BH, que eram 4 da equipe Morro Abaixo, tá ligado? E acho que o Freitinhas era do Morro Abaixo também. E era o Freitinhas, o irmão dele, o João, o Bizarria, o Léo Maccioli, e tinha mais um mineiro que eu não lembro quem era. Eu acho que nessa trip éramos nós mesmo. Vocês, bom, enfim. Se tiver faltando alguém aí, perdoa a gente, né? E aí, não teve uma história que quebrou a bike? Não teve isso? Teve. Foi nessa aí que a gente conheceu o Fábio da Kona, né? Exato. O que rolou, meu? Eu dei uma vacilada lá, a roda amassou, o Léo falou, não, vou resolver, já pegou a roda, começou a bater no chão e não zerou. O Fábio tirou a bike da caixa e jogou na minha mão. Eu falei, não é possível, gente, não é possível. Cara, eu lembro dessa história, cara. Essa história foi bem legal. Era a época do Bikezone, puta, foi legal pra caramba. E aí vocês conseguiram o apoio da Kona nesse evento, que eles emprestaram essa bike pra vocês. Do Emerson, né? O Emerson deu apoio pra gente também. Que legal. E é legal, né, Caio? Porque de lá para cá muita história rolou e tem uma história pregressa essa. O ano é 1994, aqui do lado de onde nós estamos no Vale do Sol e numa montanha aqui do lado, onde o Lucas morava, o Christian Wagner morava. 1994 teve uma prova de dual slalom patrocinada pela Coca-Cola. Nós estávamos fazendo a conta agora há pouco, ele tinha 9 anos de idade. Então, ele tem 39 hoje, eu conheço ele há 30 anos. Que legal. E é legal, porque a gente veio correr, eu já tinha 27 anos de idade, olha como é que é. Você tinha 9. E aí, cara, ele já era de uma geração, você é um pioneiro dos grooms, meu, no mountain bike. Então, o trabalho que você faz hoje com a molecada, você é educador físico, na época você já era um protótipo dessas crianças nova geração, expoentes do esporte. O ambiente que a gente cresceu facilitava demais, né? A obrigação era fazer para casa e estava livre, do lado da montanha ali, para poder andar de bike. Então, isso aí foi positivo demais. Só agradecer, né? Infância boa. Não, e a região que vocês moram é incrível, né, cara? A montanha, a BR-40, toda aquela extensão, aquelas serras. Diz uma coisa, aonde que era o curral? A Serra do Curral? Não, a pista do curral. Não, Cruel.
Pode ver. Cruel é do lado lá do Retiro das Pedras, e a destruição do Cruel, de certa forma, que inclusive teve um momento icônico do Cruel, que foi depois da prova, Desafio da Mina, e que veio o Diaterton. E o Rob Warner veio também. Exatamente. Dar rolê com a gente. Depois isso foi destruído lá, e isso foi a chama, o Christian Wagner fala, e o Fred Lana também, que acendeu o Projeto Trilhas, é isso aí. Que é um projeto maravilhoso, que preserva e legitimiza as trilhas aqui na região, né? De lá para cá, muita coisa aconteceu, a cultura vem proliferando. Fala um pouquinho da tua trajetória, né, como biker, e a transformação também tua como educador físico. Cara, o meio que eu vivi facilitou muito essa trajetória no esporte, né? Eu cresci num ambiente totalmente propício, meus pais gostavam muito do mato, então levavam para acampar e tudo. E onde eu cresci, que foi o Retiro, era palco para os treinos, né? Então a gente iniciou no cross country, né? E com o passar do tempo, eu fui conhecendo algumas pessoas que moravam ali no condomínio. Uma delas era o B. Magalhães, piloto profissional de motocross. E na época eu queria migrar para o motocross, mas sem incentivo da família. Então eu acabei indo para o downhill, que foi o mais próximo da radicalidade que o motocross oferecia ali. Então, a partir disso aí, a gente tem muita história para poder contar, várias viagens, vários rolés, várias amizades, né, ao longo dos anos foram criando aí. E esse estilo de vida acabou me levando também a acabar optando por uma profissão ligada ao esporte, né, que foi a educação física. E trabalhei muitos anos como preparador físico, e com a pandemia chegou a fechar todas as academias. E, cara, eu tava enrolado, né, bicho? Sempre fui um cara muito cauteloso, guardando uma graninha ali, tinha uma gordurinha para queimar, mas eu falei, pô, quanto tempo que eu vou ficar esperando a academia abrir aqui? E comecei a gravar alguns conteúdos sobre dicas de bike e tudo, técnica de pilotagem, ajuste de bike, e o negócio foi engrenando e acabou virando hoje a profissão que eu tô aí, incentivando novas gerações e ajudando eles a traçar um caminho, um corta-caminho saudável, né? Porque a gente via os negócios em revista, na época não tinha muito vídeo, né? Não tinha essa coisa de internet, e a gente se matava, né? Machucava demais. Então, acho que hoje a gente consegue ajudar essa nova geração chegar a um nível diferenciado sem se machucar tanto. Isso é uma coisa que você falou que é muito, muito interessante, né? Essa geração que você está falando, a nossa, a gente começou a cair na terra e aprendia vendo, né, cara? Hoje não, hoje informação, técnicas de segurança, de pilotagem, explicação diversas você tem hoje. Não tinha muito acesso a equipamento, não tinha pista, né? Até mesmo eu acabei assim, perdendo o gosto por competições, porque assim, não tinha muita grana, né? Então, assim, eu tive que optar. Eu comecei a parar de ir para as competições e juntar a grana para poder viajar e ir para um local que tivesse o tipo, que tinha, né? O tipo de rolê que eu gostava, que era a nossa Disney, né? O Whistler, assim, primeira vez que eu fui, cara, enlouqueci. Meu irmão foi o pioneiro, eu acho, aqui da região. Que ano que ele foi, o Lucas Marri? O Lucas não, o João. O Joãozinho foi, cara. Agora vocês me apertaram aqui. Mas eu fui em 22, ele deve ter ido tipo 18. Você foi em 2008 a primeira vez, a gente estava pensando. 8, 2008. Você tinha 22 anos. Eu tinha 22, é isso, eu tô fazendo a confusão. Tinha 22 anos, cara. 22. Que louco. Cara, aí você chega num lugar daquele ali, você fica doido. Eu falo, quero viver disso aqui mesmo. E foi um ano que nós fomos também, né, Caí? E encontramos com ele por lá. De lá para cá, você foi desenvolvendo também, você fez outras viagens e foi desenvolvendo um rolê freeride. Conta toda a tua experiência. Cara, como eu falei no início, né, eu queria ter migrado para o motocross desde novinho, né? Então, assim, esse estilo de pilotagem que tem num bike park era
negócio mais parecido com os saltos que eu poderia ter, parecido com moto, né? Então, aquela história, bem no início, né? Era, botava a câmera dando rec, saía correndo, passava de bike, ia filmando, e depois isso, assim, é uma ferramenta que eu uso muito hoje, são os vídeos, né? E na época eu já usava muito, porque eu analisava por que determinado salto a bike saiu mais de lado que no outro, aí vinha analisando, posição de joelho, posição de cotovelo, mão girada no guidão, né? Então, eu acho que foi bem legal essa experiência que a gente teve a oportunidade de viver, né? O rolê, ele desenvolve várias... a gente desenvolve várias maneiras de desenvolver essas ferramentas, né? O estilo é uma delas, e eu acredito que o compreender, entender o que precisa se fazer, passa a ser uma inteligência emocional, isso vai sendo desenvolvido com bastante tempo, né? Esse trabalho mental é muito importante, né? Assim, muita gente que eu converso recentemente, venho tentando uma manobra nova, né? Que muitos anos eu já treinava na água e tudo, e a galera fala, quem não entende, né? Fala como se eu fosse louco, mas assim, a loucura é a última coisa que pode passar na sua cabeça quando você vai fazer um negócio que você está correndo sério risco ali, né? Então você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, tem que estar preparado. E o que você falou da preparação mental ali, né? O mindset, ele tá 100% alinhado, né? Então, eu acho que isso aí acaba, para a nova geração que está vindo aí, isso aí é muito positivo, porque aprende a lidar com diversos tipos de emoções e frustrações também, que vai servir para molecada lidar com o dia a dia na vida ali, porque a vida cobra demais, né? O mundo, Alice no País das Maravilhas não existe, né? E também ficar esperando o momento perfeito para fazer as coisas, aí você nunca vai fazer, né? Você nunca vai fazer, isso aí sem dúvida nenhuma. A gente conversou um pouco mais cedo aqui, né? Cadeira viu um troféuzinho ali, um quadro que eu fiz, sobre um campeonato que eu fiz nos Estados Unidos, né? Na época eu tinha abandonado tudo aqui em busca do sonho para poder morar fora, né? E a pessoa que ia ser o meu sponsor, né? O sponsor é assim, quando você quer migrar para um país e você precisa de uma pessoa para te apoiar para você conseguir ter o visto, né? Então ele seria meu sponsor, ao mesmo tempo ele responderia por todos os meus atos no país. E quando eu cheguei, o cara sumiu, né? Então, assim, eu tinha abandonado quando tudo você chegou aqui nos Estados Unidos. no Canadá. No Canadá. Então, assim, eu tinha abandonado, eu trabalhava como preparador físico aqui, né, personal trainer, então falei, ó, galera, tô indo embora, tô indo em busca do meu sonho. Que ano isso? Quero viver da bike. Isso aí eu tava foi 2000 essa última vez aí foi 2000 que eu tentei várias vezes, né, ficar lá fora vivendo da bike. Então, isso aí foi 2014, essa última empreitada aí. E daí, quando eu cheguei lá fora, o cara sumiu, bicho. Eu falei, nossa, mãe, agora eu tô apertado. Fui tentando levar da maneira que dava. Chegou o inverno em Whistler, estava frio demais. Eu falei, eu vou embora desse lugar, mas não vou embora para o Brasil, não. E a Lua tinha um contato lá A Luana Oliveira. Tinha um contato lá na Califórnia, que era o Márcio. E daí o Márcio da Zona Norte de São Paulo, Márcio Pix. Pô, irmão nosso. Vamos fazer um Fala Bike Zone com ele também. E daí eu, na loucura, fui parar lá na Califórnia. E como é uma cidade grande lá, Los Angeles, né? A gente precisava de um meio de locomover, comprei um carro, tinha uma graninha guardada, o carro pegou e fundiu o motor. Aí, bicho, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou arrumar? E eu já tinha feito em dezembro a última etapa do campeonatinho que tinha lá em Fontana. E eu ganhei a corrida. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui. Não sei o que eu vou fazer. Corrida expert, né? E o Gabriel tava lá nessa época também, Gabriel Giovannini, Brazilian Storm. Que legal. O cara tava arregaçando lá. Eu já tava correndo junto com os velhos já, né? Ele tava, se eu não me engano, de júnior ainda, mas tava esperando demais, arrepiando. E daí, para não perder o campeonato inicial, mudei para dentro do carro, né? E aí fiquei nessa guerra lá, 3 meses morando dentro do carro. A tentativa de viver o sonho do mountain bike e
terminei o campeonato com segundo lugar, segundo overall. E, cara, aí sem visto, né? Sem visto, sem possibilidade de trabalhar de uma maneira correta lá, eu peguei e vim embora. Cheguei aqui, nada de patrocínio, aquela frustração danada, fiquei uns 2 anos sem andar de bike, falei, bicho, vou focar no trabalho e a partir disso aí, na hora que o trabalho estiver girando, venho retomando essa atividade que eu gosto tanto, né? E aí, a conexão que eu faço, né? Eu tentei viver como atleta, mas hoje eu vivo do esporte, mas através da escola de mountain bike. Tem uma referência muito legal, e nós já conversamos sobre isso, né, Caê? Que é por um tempo, em uma fase da vida, é possível você buscar ser um piloto profissional, um atleta profissional. E talvez uma fase mais legal é quando você vira um profissional piloto. Quer dizer, você é um profissional da sua área, você trabalha em cima da bicicleta, mas você não é um piloto profissional, você é um profissional piloto. Exato. Né? Então é muito legal, porque você tem a bike na tua vida, eu consigo ter isso até hoje. O Caê está num momento muito legal, e é legal isso a gente falar também, né, Caê? De reacender a chama da bike e usar a bike como uma ferramenta para a vida, né? Então é um momento inspiracional. Nosso até para incentivo aí do amigo Caê, tá montado numa bicona nova agora. Tô sabendo, tá com a biquinha nova aí. Porra, né? fui estrear no sábado, cara. Desmontei a bike, montei ela inteirinha. Choveu. Então, beleza, vai, meu. Amanhã vai estar sol. Domingão. Rolezinho no Mud? A bike novinha, velho, não. Aí onde ele tá, o mountain bike existe, mas o mountain bike é flat, então ele tem que ir nos bike park. Mas na real, eu fui lá no parque. Os pulinhos. Eu cheguei no sábado lá para ir no parque, meu. Os caras aqui são meio psico, né? E aí, como teve esse temporal, os caras trancaram. O parque claro, senão você vai destrói afundar, as pistas. Você vai estragar a rampa dos caras, né, Caê? Eles trancam o parque, Bruno. Você não pode entrar, mano. Não tem bike, proibido andar. E aí, então eu não andei não estreiei nem sábado nem domingo. Eu tô com a bike na garagem aí pronta para estrear. Agora, vamos falar de tipo de terreno. Aqui na região, né? Aqui é bom quando chove. Chove, você pode botar o pijama e mas vir não tem montanha. Terra aqui também, só tem pedra, né? Pedra, tipo tudo pedrinha de minério. Aqui no Vale do Sol e no Retiro é minério, né? Você consegue sair dia de chuva, a bike mal suja, né? Mas se você for lá pro Alphaville, aí você já pega um barrão. Lá é um terreno diferente. Milkshake, ali é bastante bairro, as matinhas, exato, né? Aqui tem matinha também, aí fica ruim de andar, né? Mas onde é minériozão, fica gostoso demais de andar. Fala um pouquinho da região e do desenvolvimento da cultura aqui em Minas Gerais. Caê, isso aqui tá uma maravilha, cara. A maneira que a sociedade da região, né, abraçou, cara, apoio de grandes empresas, o emaranhado de trilhas, a experiência que nós tivemos esse fim de semana nos Sertões MTB do Bão, num evento, um festival de altíssimo nível, rolando junto, Sense Groom, no Alphaville, ali um lugar, cara, indescritível, né? Sensacional. Além dessa rede de trilhas que foi criada, né, nós também temos bike parks aqui, né, bem próximo, tem o ST Bike Park em Conselheiro Lafayette, tem o Chácara Bike Park também em Santana dos Montes. Então, assim, tem rolê para todos os gostos, né? Aqui na região do Vale do Sol, quem não é daqui pode vir, que vai ter overdose de single track, né? Tem muito rolê. E quem quer dar uma afinada nos jumps, tem a opção dos bike parks, né? Que todos dois recentemente foram reformados, está constantemente em manutenção. Trail Builders do Brasil todo tem passado por aqui para dar um trato, né? Então, assim, a galera não entende, né? Mas, assim, o que eu falo, o dono do bike park é um doido. Sim. Porque se você for ver a operação do negócio, friamente você não faz. Então, assim, todo mundo que eu conversa, fala, cara, dá uma moral pro cara, vai lá de 15 em 15 dias para fomentar o negócio, porque se você não for, fecha o negócio e daí você vai ter a opção de fazer isso aí só lá em Whistler, né? Gastando muito mais para poder ter que ir lá.
Não, isso é uma coisa super importante que você falou, e era legal conseguir conscientizar a galera, porque o mercado depende da galera, e a galera, pô, tem que colaborar com quem está investindo no mercado. Assim, a minha visão, né? Eu vejo muito pouco envolvimento das lojas de bike acerca do trail building, né? Eu acho que tinha que ter um apoio, todo trail builder tinha que ter um patrocínio de uma loja, o cara tinha que ter a bike, tinha que ter todas as roupas, todos os equipamentos, porque assim, você leva um brother numa trilha que nunca pedalou, a trilha tá top, o cara vai gostar, vai entrar na loja lá, vai derreter dinheiro lá, né? Hoje em dia é tudo caro, né, bicho? Então, assim, se o cara teve uma experiência boa na trilha, ele vai com certeza, vai na loja, vai gastar, vai levar outras pessoas lá. Então, eu acho que tinha que ter um envolvimento maior dessa comunidade aí, até mesmo dos ciclistas, né? Hoje em dia, o projeto Trilhas abraçou uma grande causa aí, mas por muito tempo, eu, Chico, o Pedrinho, a gente batalhava sozinho na montanha aqui e chamava a galera para ajudar, até falar que ia levar a avó no jiu-jitsu, ninguém falava, né? Mas parecer para bater enxada, nada, né? Então, assim, é triste porque quando você vem trabalhando a terra ali, você vai entendendo muita coisa sobre o lugar. Vamos botar um exemplo fácil de entender assim. Você vai alisando tanta rampa ali que na hora que na hora que você vem pular, você já sabe a velocidade do negócio de tanto tempo que você passou ali, né? Então, eu acho que para a evolução do esporte, esse envolvimento da sociedade, da comunidade do mountain bike seria interessante, mas eu puxo a orelha da galera aí, porque a turma mesmo que pedala assim, que não tem envolvimento com trail building profissionalmente, não passa para... Como é que é lá na Cantareira? A galera ajuda? Tem um envolvimento lá, não tem? Mas é parecido também, mas lá o que eu vejo é que a cena ela é mais roots. Nós estamos num estágio mais underground lá, porque aqui está mais mainstream, assim, então tem muita gente nova andando e que não tem tanta ideia. Lá tem também. Lá eu diria talvez que é mais num estilo cara, mais local, assim, mas o problema é o mesmo, né? 400 pessoas andando e 4 fomentando, e estão no dia a dia, e é meio como em todo lugar. E ao mesmo tempo, uma pessoa que vai para Whistler, ela fala, pô, mas lá as coisas estão prontas, só que é caro para você andar. Né? Quanto custa um Season Pass? Season Pass você vai gastar no mínimo 1.000 prata, então, só para poder andar, $1.000. Né? Eu acho que é R$1.000 que vai gastar, né? $600, mais ou menos. Tá. Né? Mas assim, eu acho que deve ser isso, é isso aí. Mas vocês dois já devem ter visto matéria no Pink Bike, assim, como é que tem o envolvimento da comunidade em algumas regiões, né? O cara tá trabalhando lá, o filho tá levando o churrasquinho, a mulher tá fazendo não sei o quê, alguém levando cerveja, as lojas envolvidas distribuindo brinde para todo mundo que tá participando do evento, né? Eu vou fazer uma brincadeira, o Gerson era mineiro, né? Então, você lembra o Gerson da seleção de futebol? Então, tinha uma lei do Vila Rica, do levar vantagem em tudo. E, infelizmente, é um pouco a história da cultura do brasileiro. Né? Não, outro vai lá, trampa na pista. Estou fazendo o meu rolê. É uma batalha cultural. E você tocou num ponto importante. Porque, assim, se for falar de tempo, né? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo também, não, entendeu? A gente conversou aí, você viu, né? A correria que eu tô, mas... assim, deixa uma ferramenta escondida no meio do mato lá, você viu que a curva tá ruim, você passa lá, dá um tratinho de 10 minutos e vai embora, entendeu? Assim, 10 minutos, você acha, né? Você tá parando para andar de bike. E tem gente que é impressionante, né? Ver um cipó pendurado não tem a mãe de pôr um cipó de lado, né? O mínimo, às vezes, não faz. Tronco pegar de árvore, lixo, né? Tronco de árvore caído mesmo, né? O nego não para dar um jeito. Não, mas aí eu vou seguir a linha do Freitinhas, meu, porque o que ele falou é uma coisa bem séria, na minha opinião. Eu já fui lojista do setor, né? Fui lojista por pelo menos uns 15 anos. E eu concordo com você, cara. Eu acho que falta envolvimento
do e mercado. Você sempre apoiou, né, Caê? Você apoiou o Dragon Bike Park, você nos apoiava. Eu apoiava atleta. Parceria de mecânica, você sempre foi um cara bem ativo nisso, tanto como o Bike Zone, como o Bike Tech. Porque é importante o mercado incentivar as pessoas que fazem o mercado acontecer. É uma cadeia, entendeu? E o Brasil, ele tem uma cultura extrativista, meu. Isso quem me ensinou isso foi o Cadeira, logo que eu comecei com o Bike Zone. Estou falando de 2002. O Cadeira, eu lembro o Cadeira falando para mim assim, pô, cara, esse projeto Bike Zone é legal, mas o mercado é um mercado extrativista, meu. Ele quer tirar de você. E aqui nos Estados Unidos é o oposto. Os Estados Unidos é uma cadeia que um faz o outro rodar e o bagulho roda Mas o mercado gira muito mais aí também, né? Mas por quê? Porque é uma cadeia e todo mundo se apoia, né? O final é o consumidor, né, cara? E hoje eu acho que as coisas estão melhores, né? Então, vendo, por exemplo, este fim de semana, o que tivemos aqui, é muito interessante você ver, de certa forma, a Vale do Rio Doce apoiando, porque assim está ajudando a legalizar as trilhas, a CESUL, que é uma grande construtora que é responsável pela área do Alphaville, aqui também apoiando, por uma empresa mainstream como os Sertões. Então, as coisas estão acontecendo e é muito interessante essa nova geração que está vindo já vê dessa maneira, porque passa a acontecer uma transformação. A molecada está começando a ver uma coisa que já aconteceu 20 anos atrás lá no exterior, né? Então, por isso que os atletas estão num nível bem superior ao nosso hoje em dia, mas tá vindo uma geração forte aí agora, né? Fala um pouco dessa molecada daqui que tá demais. Ó, cara, tá incrível, né? Assim, fica até mais fácil de trabalhar, porque dinâmicas ali durante a aula fica bem fluida, né? A molecada já tem o domínio da bike, já tem o domínio das técnicas, então é só dar um grito, a molecada vem e consegue fazer as coisas, né? E criança é muito legal, porque assim, você dá um toque para levantar o cotovelo, a criança na hora já levanta, ou chegar a cabeça um pouco mais para frente, para posicionar melhor mais na bike, ter mais aderência na bike. A criança consegue fazer isso com mais facilidade do que o adulto, né? Então, trabalhar com a criançada é muito legal. E assim, tem vários tipos de rolê, a molecada tá overall demais, né? Isso que é o mais legal, é o rolê geral. Porque o mountain bike, ele é o todo. Então não adianta o mountain biker olhar e falar assim, não gosto de pulo. É fundamental o mountain biker ter técnica para superar obstáculos. O que eu digo com eu tenho um evento chamado Mountain Bike Experience, que é um final de semana no bike park, né? O cara chega para mim e fala, cara, eu odeio pular, mas o que eu digo para ele é o seguinte, você vai aprender a se posicionar em cima da bike em detrimento do ângulo do terreno, num ambiente liso, feito à mão, perfeitamente, transições lindas, e depois que você aprendeu isso aí num ambiente lisinho, se ele transferir esse conhecimento para a montanha, e eu vou brincar, fica muito mais uma fácil. Uma pessoa que fala que odeia pular é porque nunca pulou, né? Nunca pulou. É que assim, a outra pessoa fala... Como é que vai falar que isso aí é ruim, bicho? Não gosta de empinar a bicicleta. É porque não sabe. Então, assim, o ter vontade, isso é legal para as crianças, é o ter vontade e aptidão, né? Tá aberto a aprender, né, Caê? E acesso à informação correta, né? Em vez de falar uma coisa para vocês importante, hein? Para vocês dois. Eu não gosto de empinar. Você não gosta? Não sabe, olha lá a cara dele. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu não sei, cara. É uma frustração minha, velho. Eu não sei. O que é legal é estar aberto para aprender, né, Caê? E isso é mais legal porque a gente não para. Então, assim, é um erro no com o passar do tempo. Primeira coisa, perante a vida, falar já sei. Então, eu tenho mudado atitudes minhas em vez de falar eu aprendi, eu prefiro falar eu estou aprendendo, porque passa a ser um processo de vida. Né? Isso é muito legal. Voltando ao gancho da empinada, né? O que eu brinco com a turma é o seguinte: você está criando uma intimidade com a bicicleta que em determinado momento ela vai te ajudar, né?
Então, assim, todo tipo de brincadeira que você possa fazer com a bike é voltar a ser criança em cima da bike mesmo, né? Fazer todo tipo de brincadeira ali, e em um determinado momento na trilha, aquilo ali vai te ajudar, né? Aproveitando o gancho que você falou, eu já peguei atletas aí com 20 anos de mountain bike, e os caras, apesar de serem pilotos que ganham competição, os caras não tinham domínio dos conceitos básicos, dos fundamentos básicos do mountain bike, né? Que seriam coisas que, no meu ver, a galera que está indo para a trilha pela primeira vez deveria saber, né? Que é assim, posicionamento de cotovelo, onde se posicionar em relação ao guidão, né? O quão avançado você vai ficar ali. Então, assim, acabei criando um curso online também sobre técnicas de pilotagem. Onde que acha esse curso? Hoje ele está numa plataforma que chama Hotmart, que é uma das maiores plataformas de curso online da América Latina, né? Mas o brasileiro não dá muita atenção para esse tipo de curso online ainda, né? E hoje é uma ferramenta. Inicialmente foi um curso criado para ciclistas em geral, né? Que eu fui vendo essa deficiência em gente que pedalava mais de 20 anos, 10 anos pilotando, e chegava nos cursos, falei, cara, não é possível que o cara não tem esse conhecimento, como entrar na rampa, chegando a bunda para trás, né? Isso aí acaba gerando um efeito posição de ataque, pêndulo, né? Comprime a suspensão e acaba gerando um efeito pêndulo. Então, fui vendo isso, falei, cara, vou fazer esse curso. Então, fiz uma pesquisa extensa, fiz alguns cursos gringos para poder formatar bem o curso, né? Escrevi 100% do curso, e daí ficou um material bem sólido, com 520 minutos. Que legal. Então, assim, a galera não dá muito valor nisso no Brasil, e hoje eu acabo usando isso aí como uma ferramenta para capacitação de professores para me ajudarem aqui na escola. Dessa maneira, eu garanto que quem está envolvido comigo ali na escola está usando a mesma metodologia de ensino que eu, e assim, que é uma coisa que eu venho testando há anos nos training camps, e acho que a gente sempre tem o que melhorar, mas a gente está bem assertivo nessa progressão das pessoas, né? Que eu brinco aqui que a evolução é gradual e segura, né? Minimizar o mínimo possível. A gente tenta levar a turma para fora da zona de conforto, mas de uma maneira gradual e segura. Desenvolvendo, né, vários aspectos do rolê. Vou dar um exemplo. Neste fim de semana, nós andamos numa área aqui lá no topo do mundo, bem técnico e impressionante, como assim... O terreno muito ruim de se andar também. Para quem é de fora, né? A gente já acostumou a andar, né? Excelente. E assim, eu não ando no dia a dia nesse tipo de terreno. E eu digo coisas do conceito de base da bicicleta, principalmente da bike elétrica, de transferência de tração. Exatamente. Onde você vai sentar no banco, né? Um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, abaixar o peito, né? Então eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não corri o prólogo, eu larguei na última posição. No primeiro dia que eu corri, eu passei 118 pessoas na prova. Que legal, tio. Pela atração, do não atrapalhar. Constância do rolê também. De não atrapalhar a bicicleta, de estar em cima da bicicleta, de estar tracionando. E não é no conceito bruto demais, pelo contrário. Né? Então, tocadinha lisa. Não estava fazendo a mais, mas estava fazendo aquela base sempre. E são fundamentos do rolê que precisa se ter. Entender o momento de atacar, a posição de ataque, ela não é retraída. Né? Então, se encaixar com a bicicleta. Né? Não adianta pegar a luva da mão direita e ficar tentando, com força, colocar na mão direita. Você falou de um detalhe aí sobre encaixar na bike, né? Aí a parte da educação física acabou me ajudando muito, né? Quando a gente vai entrar na postura de ataque, o que eu percebi? Muita gente tinha cadeia posterior, né? Que vem assim, sola do pé, panturrilha, isquiotibial, glúteo mais encurtado, e isso atrapalha a pessoa a encaixar a postura de ataque. Quando a gente vai fazer um load na bike, né? Por exemplo, você vai trombar numa pedra, não tem como você desviar, você dá uma descarga de peso em cima dela. Lucas, tem gente que não usa o tornozelo, não usa o pedal, o eixo do pedal não é só para você pedalar, é para você, na hora de pressionar, isso que você faz. É mais um ponto de amortecimento que você tem. Junto com a respiração. Ó. Você está pampeando. Pump tracks, a importância disso como uma ferramenta de desenvolvimento, né?
pump track é outro terreno, fantástico para a pessoa desenvolver habilidade, e depois que ela adquire aquele conhecimento, ele transfere aquilo ali para a trilha sem brincadeira, é transformador o rolê, né? Dá com eficiência. Tanto que você vê que quem vem do BMX tocando uma mountain bike, você vê que a tocada do cara é diferente, porque suspensão, então ele já aprendeu a usar braço e perna como amortecedor, né? Então é um rolê bem liso. Ao passo que hoje a gente vê muita gente que nunca andou de bike e já pula numa elétrica das mais balas, preocupa lá com Fox 38, tudo do último e do melhor ali, mas esses fundamentos de amortecimento do corpo o cara não tem. Então, como a gente falou mais cedo, é microfone na mão de mudo, né? Frase do nosso amigo Elinho, né? Elinho Massarala, grande abraço. Microfone na mão de mudo. Não é, hoje em dia, em tempos de muito mimimi, de cancelamentos, não é uma frase assim das mais bonitas de se falar, porque, né, todo mundo tem o direito de cantar no karaokê, né? Mas direito de cantar tem, mas de ouvir, né, é uma reserva que a gente pode fazer, né? Mas, deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Conta para mim um pouco da tua escola, como é que surgiu, qual que é a ideia, quem é que está na escola, como é que é? Fala um pouco disso para gente. Então, cara, foi assim, em função da pandemia, acabou que as academias fecharam, né? Então eu estava sem trampo, comecei a produzir conteúdos relacionados à bike e começou a dar um ibope. Então falei, cara, vou começar a divulgar essas aulas, que eu já dava aula, mas não era aula de bike, né? Mas não era a minha fonte de renda principal. E o negócio foi engrenando e acabou que, como é uma coisa que eu gosto muito, eu fui... É assim, a visão do educador físico mais a paixão pela bike facilitou demais esse caminhar que eu vim fazendo, né? Então, ficou fácil trabalhar, analisar os pontos fracos, né? Como educador físico, eu era assim, observar detalhes para tentar melhorar o condicionamento físico da pessoa, a execução de um movimento. Então, eu transferi esse conhecimento para a bike, né? Então, hoje a gente tem aulas na montanha, né? Que são aulas de 1h30. E, assim, de primeira, de cara, a gente já pega a pessoa, faz uma aula dessas de fundamentos básicos e depois leva esse conhecimento para a trilha, né? Então, fica uma dinâmica bem legal, de tempo em tempo a gente volta para esses fundamentos básicos, vem refazendo, filmando. Hoje eu uso muito vídeo, né? Muitas vezes o cara fala, cara, eu tô com o corpo todo lá para frente. Aí você mostra no vídeo, ele tá com o bundão lá para trás, né? E além dessas aulas na montanha, tem o Mountain Bike Experience, né, que são 2 dias de imersão em técnicas de pilotagem. Então tá bem legal trabalhar isso. E em qual bike park que é esse Bike Experience? Mountain Bike Experience ele acontece no Chácara Bike Park e no ST Bike Park, ambos aqui em Minas Gerais, né? Até tentei fazer uma edição lá no Mobike, que é um bike park massa demais também, mas não deu muito ibope, não. Que legal, cara. Chegou a ter um outro bike park aqui que o Gustavão fez. O bike park era que era aqui do lado. Tem no Fala Biker. Eu fui fazer, tem algumas matérias lá, com o Christian andando, Gustavão figuraça, né? Nossa, Gustavão lá era animal. Do lado, e lá eu não tive muita oportunidade de andar, porque foi um período que pegou de trampo, assim, sabe? Pra você ter ideia, eu levava marmita pra montanha e comia da montanha mesmo, nem descia da montanha. Que foi bem na pandemia, bem verdade, na pandemia, o pau quebrando. E como era uma atividade ao ar livre, a galera aceitava um pouco ainda aí, né? Não era fechado, então ficava um pouco mais tranquilo para trabalhar. E esse bike park fechou? Fechou, cara. Conflito de interesse era com o muito proprietário lá. Aqui, né? Do lado. Lá era bem massa, viu? Cara, os bike parks antigamente... O cara cresceu o olho, sabe? Só que sem o Gustavão, o cara nunca ia conseguir tocar o negócio. Não, e eram várias linhas legais, né? Tinha ali a quebradeira de descida, tinha uma linha com uns jumpzão lá. Muito massa. Voltando para a sede, né? Os pulões, tinha um pulão para direita. Exato, passando atrás da sede. E aí os 2 mesões, assim. O Joãozinho, meu irmão, teve a oportunidade de andar bastante. Pô, lá. Tem matéria no Fala Biker lá. Quem... legal. Vai o link para a galera. Quem olhar o vídeo aqui, eu vou colocar o link embaixo.
Pô, é muito legal, né, esse desenvolvimento da cultura, quantidade de rolês. E amanhã, meu, o nosso amigo desmarcou uma aula, Caê, para fazer para levar a gente de guia aqui. A gente está com alguns amigos do Espírito Santo por aqui também, que vieram fazer dias de rolê, e a gente vai acabar fazendo esse rolê na montanha amanhã de manhã. Vai ser legal, né? Isso aí, qual é o seu cardápio? Cara, eu acho que vale a pena a gente dar uma voltinha aqui pelo Vale do Sol, ou dependendo da sede que a galera tiver, a gente faz o tapetão. Vai depender do nível da galera também, né? O tapete, acho que eles foram hoje. Vamos ficar andando aqui no morro, não? Não, beleza. Que é legal, porque aqui é um loopzinho de 10 quilômetros com algumas opções de trilha. Tem várias opções de trilhas aí. Eu confesso que eu tô meio moído. Hoje eu andei 2 períodos de manhã. Hoje eu tomei um café. O tio tá atleta, eu saí para tomar café. Eu tomei café às 6h30 da manhã, umas 7h30 eu estava na trilha, andei por 1 hora e pouco. Você andou no Alfa, né? Andei no Alfa. Lá tá massa aí abri a firma, tal, já respondendo e-mail, fazendo algumas coisas. Por volta de 10h30, 11 horas, eu andei mais 1 hora e meia de rolê. Tem que aproveitar. A região aqui tem rolê infinito. Tem, né, cara? Tem. Eu andei um pouco aí, mas eu corri 2 vezes o Campeonato Brasileiro lá em Tabirito, velho. Tabirito tem um pistão da hora lá também. A pista de downhill lá é legal e a galera e lá. O XCO também, né? Inclusive teve corrida lá. Teve o Continental Series esse fim de semana. Que agora a União Internacional de Ciclismo, provas para classificarem, para darem pontos para que. Para o CI, eles fizeram esse Continental Series. E aí foi feita uma prova esse fim de semana lá, simultâneo no mesmo fim de semana do Sertões MTB. Porra, Tabirito foi onde eu conheci as trilhas, as pistas na serra aí, cara. Aquela pedraiada toda, aquele pó imenso, velho. Essa época aí o Marco andava de Trek Y e cabeludaço. Isso é lá atrás. Isso é pré-caê. Isso aí você tá falando dos anos 90, eu lembrei também. De Y, velho. Puta, eu nem lembro do Marcos dessa época, velho. Isso é anos 90. Miguel Giovannini, rei. A primeira vez que eu vim andar aqui em Tabirito, acho que é 93, 94 também. Simultâneo a essa época que eu vim andar aqui. E o Miguelzinho Giovannini andava demais lá. Nossa. Outro cara moço, né? Outro. Tava esse fim de semana XC, Downhill, mandou tudo. Isso é incrível também. E isso, né, Caê e Lucas, é muito legal, porque as especializações são importantes, mas o MTB, o off-road, de uma maneira geral, você falou da tua vertente Joe Kidd on a Stingray. Joe Kidd on a Stingray, o que é? É a vontade de um biker ser piloto de moto também. E o nome até do esporte, que deu origem a tudo isso, que é o Bicycle Motocross, o BMX, já remete a isso. Então, cara, não adianta assim, não, a minha especialidade é essa, eu não gosto da outra. Cara, vê o Nico Schurter andando de bike, o cara é biker. Não, mas suponhamos que vamos levar o enduro em consideração. Se o cara não treinar um cross-country, ele vai conseguir andar, mas o preparo dele não vai estar 100% para uma prova de enduro, até para bike elétrica, que tem muita gente o que eu falo para a bike elétrica não é cabide, não é para pendurar ninguém. A força que se faz para andar naquilo ali rápido, meu. A experiência que eu tive, né? Teve um período que a gente pôde andar com bike elétrica através de um comodato via Psycho, né? Psycho tinha uma marca de bike apoiando eles, então a gente teve uma bike... Psycho com o Chico, que vai estar aqui no Fala Bike Zone, já gravei hoje de tarde um programa muito legal com ele, e é um cara fundamental, né? Uma chama ardente aqui Esse aí ama o esporte. Outro já tinha desistido há muito antes. Verdade. De fomentar o esporte. Por quê? Por quê? Conta aí. É o Chiquinho? É o Chiquinho. Mandou um abração para você. O Chiquinho, eu acho que estava nessa balada. Eu acho, não tenho certeza. De 2006. Do Slopestyle? De Slopestyle. Periga. Eu acho que ele estava também. Por isso que eu falei que era uma balada de 5 mineiros. Eu acho que ele era o quinto. Mas enfim. Minha memória.
voltando, né, o lance da elétrica, que esse período que a gente teve o comodato lá. Ah, boa. O que eu percebi? Eu fiquei um período grande andando de elétrica e quando eu montei na bike de XC para dar um rolê, parecia que tinha uma âncora para trás. E eu achando o tempo inteiro que eu estava fazendo força demais. Então, assim, o que eu falo com o pessoal? Você tem a bike elétrica, legal, ótima ferramenta de trabalho, né? Você está com pouco tempo para andar, 1 hora você faz 5 descidas na montanha, mas quando tiver oportunidade, monta numa biquinha de XC e dá um giro para trabalhar a parte do condicionamento físico. Vou falar o que eu faço. Sabe o que eu faço? Eu estou fazendo treinamento a pé. Eu não estou andando de bike convencional, eu ando de bicicleta sem motor, ou no downhill, ou no pump track, mas não tenho uma bike de montanha sem motor, só que eu utilizo o pedestrianismo para isso. Então eu faço força pra caramba e voltei a me fortalecer demais. Eu tô com uma base hoje a pé de quase 3 anos já de volta. 0 lesão. Por quê? Porque eu fiquei na manha, eu fiquei caminhante, sem correr, cara, quase 2 anos, irmão. E é um trabalho de cabeça, meu, de fazer menos para te entregar mais. Base física. A parte do, assim, à medida que nós vamos envelhecendo, a gente vai vendo cada vez mais a necessidade de alimentar melhor, treinar um pouco mais direcionado ali, para o corpo estar preparado. Biritar menos ou não biritar. E, assim, o fortalecimento é fundamental, né, cara? Principalmente quando a gente prega no chão ali, diminui a extensão da lesão, você volta mais rápido para o esporte, né? E cada vez mais velho, né, a gente vai demorando mais para recuperar entre uma sessão de treino e outra. Então, assim, sempre que tiver oportunidade de fazer uma periodização, né, um planejamento do treinamento, tem certeza que sua vida vai ser mais suave aí, em cima da bike. Nós jantamos juntos aqui, né? E quando estávamos comendo uma massa aqui na casa do Lucas, ele contou uma coisa legal. Ele está saltando de paraquedas. E você tem um projeto legal que é paraquedas e 2 rodas. Conta para nós. Paraquedas e 2 rodas. Cara, assim, nessa época que eu voltei da Califórnia, né, que morei dentro do carro, voltei, não tinha patrocínio nenhum, não consegui nada, né, nenhuma câmera de ar. Falei, cara, vamos tentar seguir um caminho diferente que ninguém segue, né? O que eu posso fazer que ninguém está disposto a fazer? Assim, ninguém que eu falo, assim, poucas pessoas no mundo estão dispostas a fazer isso. E acabei ingressando no Skydive já com a maldade desse projeto na cabeça, né? Então fiz o curso e para iniciar o curso eu tive que desfazer de uma moto de motocross e cheguei até o salto. Que motinha você estava? Eu estava com a CRF 250, que peguei foi até do Bernardinho. Uma R, patente, CRF. E, se eu não me engano, era 2012, né? Então, assim, moto era um negócio que era meu sonho, né? Tava dando um rolezinho ou outro, que era também, não tinha bike park aqui, então eu falei, moto é do caralho, é como se eu estivesse lá em Whistler andando, voando rampa e tudo, mas com esse downhill na subida. Downhill na subida o tempo todo. Mas eu rodava mais na pista de motocross, porque, ao contrário do que a galera pensa, o rolê de trilha, na minha opinião, é muito mais de moto, né? Sim, muito mais perigoso do que o motocross, que é um ambiente fechado, você passa 500 vezes no mesmo lugar, né? Mas você vendia a moto para poder iniciar esse projeto aí e falei, cara, vai aparecer um patrocinador aí, nós vamos conseguir viabilizar. Então fui tentando, mas acabou que não girou nada de patrocínio, de mídia, achei que o negócio ia bombar nas redes sociais, não bombou tanto. Mas o projeto consiste em, né, eu tenho que chegar até o salto número 100 para poder iniciar o treinamento de base jump, e aí quando o mestre falar que eu estou pronto, botar uma mega rampa na beira do abismo e, vim colando a mão de motoca e voar. Projeto esse que um dos maiores ícones do freestyle motocross mundial, o francês Tom Pages, executou lá em Avoriaz, mandando inúmeros... Um backflip, né? É um penhasco, assim, o cara Essa imagem é sensacional, né? Vários backflips... aí você vê o tanto que viralizou esse tipo de conteúdo, absurdo, né? As marcas projeto no Brasil, Red Bull, né? As marcas no Brasil não dão valor a esse tipo de iniciativa. Muitas vezes você vai conversar com um empresário, o cara acha que você é louco, né?
Mas é igual a gente falou anteriormente, né? Se for fazer um negócio desse, a gente tem que estar 100% alinhado, 100% calmo, porque se der alguma merda, depende da sua calma para conseguir resolver um negócio ali num espaço de tempo bem pequeno. Sim, tem que ter muito planejamento. Não é? Assim, você pega um esquema Hollywood, né? Você pega o Tom Cruise fez um desse recentemente, né? Só que é milhões e milhões investidos no negócio, né? Tem um sistema de cabo sustentando o cara e tal, né? Mas é possível fazer com segurança, né? Cercado dos profissionais corretos aí, mas a gente esbarra na barreira financeira para a gente conseguir concluir esse sonho aí. Não, mas assim, como atleta, eu fico muito frustrado, porque assim, eu sei que eu tenho a capacidade de administração mental para conseguir colocar um projeto desse adiante, mas a gente esbarra nessa questão financeira, né? E você na bike, que sonhos que você... Pô, você está 39 anos, vamos ter Mundial de Downhill Master aí na América do Sul, é projeto que você está no radar, como que você se vê como piloto e como educador físico, próximos passos? Cara, ultimamente, assim, eu estou bem atolado com o trabalho, né? Assim, acordando cedaço todo dia, trampando o dia inteiro. Mas um sonho antigo que eu tinha era o backflip, né? Já mandava na água mandei muitas vezes na água, mas nunca teve o setup perfeito. Na verdade, nunca teve, né? Até hoje não teve o perfeito, mas apareceu um setup muito bom, né? Que lá no Chácara a gente estava com o Lake Jump e o Bicas e o Tigre. Fica aí que eu vou pegar vai contando aí, eu vou pegar o pôster. E aí o Bicas e o Tigre construíram uma linha de dirt jump lá no Chácara. E o último jump que eles fizeram, assim, apesar de eu achar o jump muito grande para ser o primeiro para treinar, era um step up imenso, mas quando você chegava lá em cima, a bike estava com pouca velocidade. Então eu falei, cara, vai ser esse aqui que eu vou tentar. Então, assim, a primeira coisa que com sangue frio que eu vim ali foi analisar, assim, a velocidade de chegada, né, cara? Eu não posso vacilar nisso. Então, vou mostrar na prática aqui. Vai contando. Olha o Lake Jump. Não, mas, ó, primeiro, quem que é esse aqui do lado, ó? Quem que é esse aqui olhando? Nossa, é o Henrique Avancini olhando. Ele estava treinando e justamente na hora que o Henrique Avancini está passando, tem um lago aqui, ó. Que legal essa foto. Olha a rampa. E olha o menino mandando backflip. Até o cavalo tá olhando. O cavalo olhando. Nossa, que altura bacana, velho. Olha a cena. Começou no lago, sem piscina de espuma, como a história do backflip começou. E olha quem tá. Nossa, essa foto aí é incrível, velho. Pro Lucas, chama Paga Palmer. Palmer. Esse momento. Depois vocês dão uma pesquisada aí no Sean Palmer, né? Quem não conhece Sean Palmer, não me liga nunca mais, por favor, meu, hein? Você conhece, Ti? Você conhece o Sean Palmer, Caê? Não, cara, eu não faço ideia. Ele anda de bike, esse cara? Anda de tudo. Esse cara é monstro. Esse anda de tudo. Na época que ele bombava na bike, ele bombava dentro das competições de snowboard do X Games. Não era isso? Era isso mesmo. Ele campeão, ele tentou ser campeão do mundo. Ele é, acho que 5 vezes campeão do mundo de snowboard, border cross. Border cross. Multimedalista do X Games, tanto no skier cross como no snowmobile e como na modalidade de snowmobile também. Border cross. Classificou para o AMA Supercross na categoria 125 e ele tentou por alguns anos ser campeão mundial de mountain bike downhill e de snowboard. O cara era bravo. Mas o Nicolas Vouillot existia na vida dele. O Nicolas, no final também foi o quê? Umas 10 vezes campeão mundial, né? Ele saiu da casa dele 11 vezes para correr o campeonato do mundo e foi campeão em 10. Posso falar uma coisa? Uma coisa, meu, eu preciso interromper aqui. Vocês assistem esse vídeo, volta um pouco, quem estiver vendo, cara. A memória do Cadeira é uma coisa impressionante, brother. Não é memória, isso é conhecimento, por favor. Não. Isso é knowledge, é conhecimento. Não basta você conhecer, tio. Não basta conhecer.
Claro, não, tem que agradecer a memória. Você conseguir armazenar aí, você sabe exatamente qual arquivinho que tá lá, velho. O HD tá bom, né? Então, mas ó, É muita... Mano, eu tenho te falado muita informação, cara. Mas memória é uma questão de... É uma maneira técnica de você ter um desenvolvimento de estudo. Então, assim, eu confesso para vocês, no meu caso, você é um cara com bastante conhecimento, você é um cara com bastante conhecimento, Caê. Tem que transformar. Porque se for só memória, vira uma coisa de... Claro que é memória também, mas é conhecimento. Bom, enfim, parabéns. Mas temos que continuar. E é um exercício, como tudo na vida. Se você deixa de exercitar, né? Você como educador, fala aí. É igual qualquer coisa músculo, que você... igual qualquer outro músculo, né? Parou de exercitar. Tudo bem, mas vamos então voltar lá pro Paga Palmer, lá para a história do quadro, pô. Vamos lá. E aí... Não, e aí o Bicas e o Tigre construíram esse step up, cara, que quando eu olhei, falei, nossa, o negócio é imenso. Não, mas só uma coisa, esse quadro é no Lake ainda? É no Lake ainda. Durante a pandemia, ó. Durante a pandemia, no Lake, ó. Tá, é que não deu para ver direito. Ah, tá bom. Não deu para ver direito na TV, tá muito perto. Tem o lagão. Tá, entendi. Então esse aí é o pulo do Lake. Bom, vamos voltar então para a história. A pista de XC passa do lado, ó. E aí o Avancini estava treinando nessa hora. E aonde que é isso? No Chácara Bike Park. Ah, tá bom. Bom, então... Cara, essa jornada aí, eu sei lá quantas rampas de lake eu construí, né? Mas assim, sempre foi difícil levar para a terra. Não tinha uma rampa boa para levar assim. E daí, cara, o Lake ali do lado, o Bicas e o Tigre fizeram esse step imenso. Eu falei, nossa, cara, essa rampa aí vai ser a rampa que eu vou jogar esse negócio. E aí começou com aquele comprometimento assim, vamos passar algumas vezes aqui saltando reto, vamos entender velocidade. E a única coisa que eu falei, cara, eu preciso entrar mais rápido que eu tô saltando normal na hora de vir jogar o flip, né? E aí foi no dia da Jam, que teve lá, aí tava o overall, tava um galerão. Legal. E minha namorada até falou, mano, mas você acha que essa é a melhor hora? Eu falei, claro, se eu machucar, tem um monte de gente para ajudar lá, ambulância, tudo lá, ué. É a melhor hora, é a mais segura. Eu tava preparado para o negócio, mentalmente, fisicamente, tava indo para não cair, mas assim, é um negócio. Depois, assim, se tiver oportunidade, a gente coloca o vídeo aí. É um negócio muito grande. Então, assim, a chance de dar um eject da bike ou tomar um tombão feio era grande também, né? Principalmente porque não é uma coisa que eu não tenho a manha, né? Tava praticando ali. Tá desenvolvendo. Tá desenvolvendo, mas acabou que de 9 eu acertei 3. Então tem 6 capotaços e 3 acertos. 2 muito bons e 1 bem na marra passou. Mas assim, aquela questão do perfeito, né, ainda não aconteceu, assim, de ambiente perfeito. O ideal seria ter uma espuma lá, uma resina, né? Mas assim, falta apoio mesmo, na verdade. E a galera não entende, porque assim, isso é uma questão pessoal, né? Não, acho que patrocinador não valoriza muito isso, mas assim, quebra a bike toda, quebra avanço, quebra banco, empena pé de vela, entendeu? Então, assim, isso vai também atrapalhando um pouquinho o nosso processo aí, mas com o tempo a gente chega lá e espero que as próximas gerações possam desfrutar de uma resina, de uma... E já tem vários lugares, né? O fato do BMX Freestyle ter virado olímpico no estado de São Paulo... Lá já tem muita coisa, né? Nós não temos ainda centros de treinamento do nível que existem em outros lugares. Por exemplo, a China, né? Os Woodward da vida. A China, hoje, apoiado pela Federação Chinesa de Ciclismo e... A China vem fazendo um trabalho em várias áreas aí absurdas. E, claro, Austrália, Estados Unidos, Europa também. Aquele Logan Martin, ele tem um centro de treinamento lá australiano que é sensacional. Eu pico na casa dele, absurdo. Né? Onde o Pat Casey morava também, a casa lá é animal, na né? Califórnia. Mas, assim, o que a indústria tinha que entender é que isso leva o esporte para um nível totalmente diferente, né? Mas necessita um investimento que os atletas sozinhos não conseguem suprir, né, esse investimento. Então, assim, ao invés de
pegar um material pronto que vem lá de fora, pô, vamos incentivar a moçada aqui que está com sangue nos olhos, né, querendo produzir conteúdo, né, e elevar o esporte para um nível diferente e apoiar essa galera aí, né. Pô, legal demais. O que você fala para a rapaziada que está começando a andar, assim, quais seriam, cara, lições, assim, palavras tuas de incentivo para o crescimento saudável e do rolê longevo? Porque isso é uma coisa importante também, né? Cara. Começar se machucando muito já vira uma experiência um pouco muito traumatizante, ruim, né? Cara, principalmente é acreditar no processo, né? Hoje a gente tem inúmeros profissionais que estão guiando a turma aí, turma com muita experiência, que aprendeu na dor o que fazer, o que não fazer, né? Então, é acreditar no processo. Hoje a gente tem uma geração que é muito imediatista, né? Na bike não tem nada imediato, né? Tem coisas que uma pessoa vai conseguir administrar ali em 15 dias e vai ter gente que vai demorar, pessoas que vai demorar anos para aprender. Isso é muito pessoal, né? Então, acredita no processo, vai trabalhando devagarzinho, vai filmando, vai documentando, analisando o vídeo, vendo como é que você pode evoluir de maneira gradual e segura. E olha que legal, o Caê, essas palavras, né, Caê, para o momento que você tá na tua volta do rolê, pô, cara, serve como uma luva também, né? Como uma luva. Tem um módulo de empinar que eu vou te mandar aí para você fazer. Eu tenho também, um vídeo do Fala Mais. Eu te desafio. Se você não empinar, fudeu. Quero ver. Não, manda aí, vamos ver. Aí depois eu coloco o resultado. Eu tinha falado para o Caê também, o Caê sempre foi um cara do rolê, ele começou a andar mais tarde, a fase dos pulos, e ele sempre foi um cara impetuoso demais. E ele encontrou algumas vezes o limite, né, Caê? Com fraturas e tudo mais. E nesse momento na tua vida, isso não é plausível, né? Nem um pouco viável. Então ele tem que encontrar uma base e um desenvolvimento. O que eu acho importante legal, é que sustentável, assim, né? existe uma progressão, né? Então, primeiro você precisa aprender isso, para passar para isso, para passar para isso, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo básico, assim, o cara não sabe nem descer um meio fio, levantando a frente, pousando a traseira primeiro, e quer descer um drop, exatamente, né? Então, assim, a gente tem que ser humilde, né, cara? Dá 2 passinhos para trás, treina um negocinho mais simples ali e vai evoluindo gradativamente ali. As palavras do mestre, coach, professor, parecem as minhas falando com você, né, cara? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Fretinha. Quantos anos você acha que eu dei meu primeiro duplo? Pulo. Com quantos anos você tinha? Um duplo, não, pulo não, um duplo. Um duplo, uma rampa, double. 42, meu primeiro. Uma outra história muito legal também é essa. O Kenji flipava com 40, né? Mais até. Não, o Kenji das antigas, assim, ele já flipava, ele tinha uns 40, né? Ele começou a flipar, se marcar com 40. Opa, com certeza. O Kenji passou dos 40 para dar o primeiro flip, eu acho. De Caracas, né? Step de Caracas. Você precisa ir pra lá. O Léo flipou lá. O Léo flipou lá. Flipou lá, pode criar uma Macholi, né? Na época do Bike Zone, deve ter coisa do Léo no Bike Zone lá. E a quantidade de criança aprendendo a flipar lá, porque tem uma espuminha, é lá que você tem que ir para dar aquela arredondada. É verdade. Talento. E a vibe da rapaziada ela é muito boa. A galera, também. Quando aquela questão da Jim foi legal demais, né? Porque todo mundo botando pilha, a galera que já flipava eu pegando dica com a galera, né? Então isso aí é bem positivo. E aí? Ao contrário, assim, posso estar enganado, mas a galera do Enduro, do Dirt, do BMX, a galera se une ali, um vai fortalecendo o outro, né? No XC eu acho que já fica mais competitivo, o cara não quer ver o outro evoluir, não. Posso estar enganado. Qual que é a sua opinião aí? Eu acho que tem diversos níveis. Eu acho que quem quer evoluir de verdade, ele torce para a evolução do todo. Você evoluindo, eu estou evoluindo. Quem quer só ganhar e o vencer não se resume em ganhar, né? Aí, peraí, ó. A competição fraca, aí não adianta. Agora, quem quer ser top, eu acho que torce pela evolução. Vou terminar a história, cara. Então, rolou, o evento. 42 anos mandou o duplão. Não, a tua história, não a minha.
Você tá lá no backflip, aí como é que foi a parada? Cara, aí foi massa demais, vibezona, né? Ajustei. Eu tava ciente de que eu tinha que entrar um pouco mais rápido. A galera tava sabendo que você ia dar? Como é que... Eu pedia para os My Brother ficar lá embaixo me esperando, para dar aquela confiança, né? E quem tava no gate para largar e vir depois falar, galera, dá um tempo aí, porque eu vou flipar e não sei o que vai sair lá embaixo, né? Para não embolar todo mundo. Mas foi massa, cara. Não adiantava vir de trem, né? Não. Nessa hora, né? Não. E aí a galera ficou meio a galera tava de boa. Assim, esse dia da Jam foi massa, porque a cabeça tava num ponto muito bom, que toda manobra que eu queria mandar é uma linha com 6 ou 7 jumps ao todo, né? E eu tava conseguindo mandar as manobras todas. Ele é o último, né? Então eu vinha mandando um table one foot, no foot one hand, ia mandando as manobrinhas assim. Então, assim, isso era um sinal que eu tava... Sequência de pulos. Um na sequência do outro, né? Então eu ia encaixando essa sequência de manobras. Então, assim, nesse dia eu falei, cara, seguro. Eu tô bem afinado, minha cabeça tá boa. Você tava redondo nesse dia. Redondão. Então, nesse dia aí, eu joguei uma série lá, dei alguns ejects, mas acertei 2, né? E a última, e assim, machuca bem, né? Então, essa primeira sessão eu saí com a mão machucada, costela machucada e todo equipado, né? E na última sessão eu já não tava... Você tava mais quadradinho. Tava mais quadrado, não tava conseguindo arrancar as mãos, não soltava o table one foot a hora que eu queria, mas saiu 2 ejects e um flip acertou, mas meio que na marra, assim. Que legal, cara. Então, assim, essa questão do mindset, né? No dia eu tava ciente disso aí, né? Mas tava aproveitando a oportunidade ali que tava os brother andando também e tentando evoluir. Diz uma coisa, você tava na balada do Salão das Rodas? Da Kona? Tava. Então, velho. Mas esses rolês da Kona eram doidos demais, né? Vamos falar isso, vamos falar dessa balada aí pra galera. Conta pra gente. Também, né? Não, e teve o Bike Park da Kona também, né? Isso. Não, mas esse evento da Kona foi foda, meu. Esse evento foi épico, velho. Foi massa demais. Foi legal porque a gente cruzou com muito amigo nosso lá e foi bacana. Cara, Sabe o que é isso? Cara, isso aí... 2008, será? Ô, tio, eu acho que o Lu... 2008 eu fui para Whistler com apoio da Kona, né? Então foi antes disso aí. Um pouquinho antes. 7, 6. Que era bienal, né? Esse salão nessa época eu falei, nossa, vai dar para viver do esporte, cara. Vamos ficar voando rampa aí com patrocínio. Não foi esse que o Lu fez a gangorra lá? Só ele e o Con? Não, no Step Up. A gangorra o Joãozinho fez também, meu irmão fez, a Luana fez também, a galera tava fazendo a gangorra. Que foi o primeiro slopestyle do Ravelli. Houveram 2, né? 2, Isso, é isso mesmo. Inclusive, Márcio Beregué Ravelli, estive com ele esse fim de semana. Manda demais, é um mestre, né? O cara anda, né? Eu ouvi dizer que ele anda de bike. Sertões MTB, meu, como anda de bicicleta? Alienígena, né? Pode falar que Lucas, você tava nos Sertões também? Como é que foi? Não, cara, esse final de semana eu tava trampando lá no Chácara. Teve um training camp lá. Tava com a turminha lá. Que bacana, cara. E quantos vão no seu training? Como é que... Cara, dá uma variada boa, assim. O máximo que eu já peguei sozinho lá foi 15, mas é bem estressante quando tá sozinho, assim. O meu irmão já chegou a me ajudar, mas hoje em dia ele não vai mais. Então eu tento limitar aí a 12 pessoas no máximo, que aí eu consigo gerar sozinho o curso lá, sem muito estresse. Porque é difícil você ter um grupo homogêneo não existe. Então você vai pegar uma criança com mais habilidade, você vai pegar uma pessoa de idade intermediária. É mais fácil você modular as emoções da criança do que do adulto, cara. Eu concordo. Criança é do caralho, assim. Agora... É adequar a informação para o nível de habilidade da pessoa, né? Então, o cara aprendeu A, B, vai para o C, né? Agarrou no A, B, a gente vai mantendo ele ali no A, B, né? E é interessante porque a repetição... Em termos de técnica, né? Repetição é fundamental. A gente faz treino de trecho. Não gosta. Tem gente que, você fala...
pô, vamos fazer isso e vamos desenvolver. E eu adoro ficar repetindo o básico. Por exemplo, pô, às vezes eu passo o dia numa mesinha dando rolê. Não, eu vou te dar um exemplo básico aqui. Eu estava gravando o curso online, né? E assim, eu fico analisando o dia inteiro, todos os dias, né? Aí eu olhando e falei, caralho, bicho, por que eu faço mais curva para um lado que para o outro? Aí você vai ver, cara, é um detalhezinho do cotovelo um pouco mais alto de um lado que do outro. O Pressão no pé. O joelho que encosta um pouco mais, é um calcanhar que está mais abaixado que o outro. Então, assim, os detalhes finos. O se ver andando é importante. Importantíssimo. Né? Então, é o que eu falei várias vezes, né? Hoje, o celular é uma ferramenta importantíssima, né? Eu vou filmando, dando feedback para a pessoa. O slow motion não mente, né? O slow motion não mente. Então, assim, fica muito fácil de ajustar a turma lá. E para os iniciantes, o básico mesmo é não permanecer na postura de ataque enquanto entra na rampa ali. Eu costumo dizer que visão, posicionamento, respiração, a importância da respiração para o rolê é conhecer as dinâmicas de movimento num aspecto geral e agir com comando e controle. Então, são 5 ingredientes fundamentais e queria que você falasse um pouco do encaixe da respiração, porque acaba sendo um plus, né? Acaba sendo o a mais. Cara, semana passada eu tava com a Gabi, novinha, ela tem 14 anos. E ela é muito agitada, assim, o nível de atividade cerebral dela é muito agitado. Então eu falei, Gabi, vamos parar aqui, vamos dar uma respiradinha. Ensinei ela a fazer uma respiração para trazer o nível, desacelerar a cabeça dela e ela conseguir concentrar na informação que eu estava passando para ela e para depois ela conseguir executar o negócio, né? Então, assim, tem essa parte para poder conseguir a parte da concentração e durante o rolê também é muito importante, você tá com a respiração constante ali, né? A diferença de um pulo, quando você consegue respirar, inspira na entrada do pulo e você se projetar soltando o ar, você pode, uma diferença. Pode ver que tem muito vídeo meu de GoPro que na hora que eu entro na rampa eu tô respirando, né? Total. Então isso aí é fundamental. Cara, nos dá um rio lá de cima para descer esse fim de semana, para andar de bicicleta. Porque assim, se for pensar, são muitas variáveis que você tem que controlar, né? Então, assim, você está pensando ali onde é que você está distribuindo o peso do seu pé, você está fazendo a leitura da linha, onde você vai pressionar a bike, onde você vai posicionar. E a respiração, se você não presta atenção... se você está conseguindo focar na sua respiração, possivelmente você está conseguindo focar no todo... Exatamente. No restante, né? Então, assim... a bike é muito mais do que o fato só de se exercitar. Né? O negócio é uma terapia, né? E é impressionante, porque às vezes... você está andando e você está olhando um pouquinho mais baixo, pequenos detalhes que mudam a tua percepção. E eu hoje também, com a experiência, quando eu me conecto na respiração, parece que tudo se encaixa. Até abre o aspecto do... Cara, até as cores do rolê mudam, velho. É interessante. E sendo às vezes mais travado, você se cansa muito mais. Né? Uma coisa que eu aprendi no downhill, né? Você pega os caras que pilotam o World Cup, o cara dá uma errada, ele continua na mesma tocada na sequência sem problema algum, né? O que eu aprendi quando mais novo no down? Errou, freia um pouquinho, diminui a velocidade, reagrupa, foca na respiração e vem construindo velocidade gradualmente novamente. Senão o erro vira uma bola de neve. Então isso aí para os alunos eu acho que tem sido fundamental. E que legal. A calma também é muito importante, porque às vezes a bike, aqui que tem muito cascalho, a bike começa a desgovernar e a tendência é meter a mão no freio. Cara, quando, na verdade, tem que soltar. Semana passada eu gravei um vídeo do Gui assim. A gente estava num trecho, ele começou a entrar no trecho de pedra, a bike escorregou, eu gritei, solta, ele soltou. E se travasse, ele ia tomar um virotão para frente. E é muito legal porque eu tô lembrando desse fim de semana de algumas que eu passei e rolou isso total. Só que era uma prova longa, eu andei... Pô, a gente andou prova longa igual essa é fundamental você estar focado nesse... E eu já estou pensando no nosso rolê amanhã, que vai ser mais concentrado, né? Trilhas legais aqui, puro minério, aquele Morro do Chapéu aqui que chama, né? Isso.
Ô, Lucas, você no yoga, a respiração é fundamental. Tem diversos exercícios para respiração no yoga, né? Não sei se você está familiarizado, mas é o pranayama que eles chamam. Existe uma série de exercícios que você faz. Tem respiração para você ativar, tem respiração para você dar uma desligada, né? Exatamente, cara. Trabalhar diafragma. Mas só o fato de você ter a consciência de ter que respirar já é um grande exercício, né, meu? Respirar é difícil. No skydive, eu confesso para você, os 3 primeiros saltos, duro igual o pau no ar. E talvez os primeiros flips que você deu, você não conseguia. Era tanta coisa que você pensava. É igual o Bicas falando, você tem que olhar. Eu falei, cara, eu não vejo a recepção, hora nenhuma. Eu só vejo a hora que a bike pousa. Falando, não, mas daqui a pouco você vai começar a ver. Mas no ar, o Bicas é flipador também? O Bicas flipa. Olha, que legal. O Bicas tá flipando. Então, mas aí? Ele foi um grande incentivador, né? Ele foi um grande incentivador, porque a gente começou fazendo no Lake, né? E ele começou a mandar na tarde. Eu falei, caralho, Bicas, já tinha desistido desse trem, eu vou mandar também. Mas no ar, saltando de paraquedas, eu comecei a saltar bem a hora que eu comecei a respirar. Que legal. Que aí você dá aquela relaxada, encaixa a postura. Com o tempo, você começa a ver as coisas até mais em câmera lenta. Aí você começa a ter uma percepção do seu corpo todo, porque assim, você baixou o braço aqui, você começa a girar no ar, né? Então você tem que relaxar e tal. Então fica um negócio muito legal. E ao contrário que a galera pensa, não é loucura, né? Você tem que conseguir ter uma consciência corporal fantástica, um domínio mental muito grande, para você administrar todas as emoções, mesmo numa situação ali de adrena comendo solta, né? E como essa propriocepção, ela é importante. Então, vamos ver, um grande esportista... Rola um intercâmbio entre os esportes, Travis Pastrana, Bob Burkus, vou falar desses dois, que são mestres, assim, dos esportes. Já extremos, né? E se conectaram também ao skydive, ao paraquedismo, por quê? Para conhecer o tempo e espaço, porque andar de bicicleta nada mais ou pilotar de uma maneira geral, do que uma compreensão da nossa passagem pelo tempo e espaço. É filosófico até um pouco, mas é poético e interessante. E o conhecer o espaço e a propriocepção dos movimentos, cara, passa a ser é autoconhecimento, né? Autoconhecimento, é isso aí. Não. Que papo legal. Eu queria entender só uma coisa que eu fiquei na dúvida. Como é que é a respiração? Como é que é a respiração no skydive? Cara, é tentar respirar constante mesmo, assim, porque... A pressão do ar deve se tornar diferente, né? É muita adrena. Tipo assim, você abre a porta do avião, aquele ventão gelado, as primeiras vezes que você não sabe o que vai acontecer, né, bicho? Se atira! Então, você já dá aquela travada. E aí, no meu terceiro salto, eu tava tão nervoso ainda, porque eu achava que o chão ia chegar, eu não ia conseguir abrir o paraquedas. Eu levei a mão no pilotinho é um mini paraquedas que fica alojado embaixo da mochila, né? Então você pega ele, saca, ele enche de ar e puxa o principal, né? E aí, cara, eu levei a mão, não achei o pilotinho. Levei 2, não achei. Na terceira, eu fui olhar. No que eu olhei, eu comecei a capotar. Nossa Aí o instrutor me pegou, abriu para mim, e eu já abri com as cordas toda enroscada, de twist que fala, né? Só que no curso você aprende o passo a passo. Então, nessa parte que entra a vivência que eu tive. Onde que estava o pilotinho? No caso? Ele estava no lugar, só que como eu estava travadão no terceiro salto, sem experiência nenhuma, né? Eu não achava ele. Mas o instrutor, ele pula com você? Do primeiro ao sétimo, você salta com o instrutor, né? Os 3 ou 4 primeiros são 2 instrutores, e daí para frente os 3 primeiros são com 2 instrutores, do 4º para frente com o instrutor. E você pousa com o rádio também, né? E daí, cara, eu aprendi. E aí você que vem 70 saltos já. 70 saltos. E aí que vem o intercâmbio dos esportes, né? Como eu vi a teoria do negócio, como fazer o twist, então eu fiquei calmo por causa das situações que eu já vivia na bike, na moto, no skate, enfim, tudo que eu já... escalada, né? Então, já mandou uns head down, já cabeça para baixo? Bota de head down, baixo. É meter de cabeça para baixo, com a cabeça assim, vai que nem um... míssil. Que nem um prego pro chão, meu. E assim, cara... Head down chama, né? Assim...
é um esporte muito caro, né? Então, assim, tudo que eu aprendi, infelizmente, foi através só de vídeos. Eu não tive um coach para me ajudar, mas eu fui aprendendo vendo vídeo e o que atrasa um pouquinho a evolução, né? Onde que você saltou? Cara, essa opção eu fiz ir para Boituva, né? Que é Olha, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Fiquei acampadão lá, 15 dias acampado, esperando as janelas de tempo para saltar. Olha só. Você é guerreiro, hein, moleque? Na raça, né? Aquele negócio, queria fazer o trem acontecer, né? Eu queria saltar de voar do abismo, eu tinha que fazer o trem acontecer. A verba que tinha lá. Mas aí, cara, o cara abriu para mim, abri de twist, com as cordas todas enroscadas, fiz todo o procedimento, beleza, pousei normal. No quarto, cheguei lá embaixo, falei, não quero saltar mais, vou embora, mas já tá pago, gastei mó grana. Aí, no quarto salto, entrei com a japonesinha, eu sou baixinho, né? A japonesinha batia aqui, ela falou que relaxa, cara, vai lá, curte o salto. Quando chegar na altitude, em vez de você continuar acompanhando o altímetro, faz a postura, leva a mão lá com calma e faz a extração do pilotinho. Acabou o meu problema. Que legal. Aí, a partir daí, eu comecei a dar uma relaxada. Do 10º para frente, eu posso falar que eu estava relaxado. Antes era cortação de onda, assim, muita adrena. Não, mas e agora? Agora você entra e pula fácil. Agora já tem um tempo que eu não salto, sabe? Mas não tem dificuldade nenhuma mais, não. É só fazer uma reciclagem e... Detalhe da nomenclatura. Pular e saltar. Então, que é uma... Dentro da linguagem, é sutil essa diferença. Né? Sim, lógico. Mas é a mesma coisa. Mas quem pula do avião é louco, né? Vocês saltam de paraquedas. Quem pula do... é louco. É o padre do balão. Mas é legal, cara. Essa experiência é legal. Acaba que esse trabalho de emoções que a gente tem que fazer no ar interfere na bike também, né? Esse intercâmbio das atividades aí é muito enriquecedor. E é legal, porque a gente sempre fala do crossover wheels, da troca das modalidades com rodas. Você é um esportista que tem essa experiência, sonhou com motocross e trouxe a mesma história minha. É a história do Joe Kidd on a Stingray, de vários bikers também, que queriam ser motociclistas, né? Somos motociclistas amadores, motociclistas da vida, e conseguimos, na bicicleta, ter o nosso caminho no esporte de ação, e você indo além, buscando em outras modalidades, em outras oportunidades, o autoconhecimento através do esporte de ação. Isso é legal, hein? Se eu não me engano, o Pastrano uma vez falou que para quem anda de bike é mais fácil andar de moto do que quem anda de moto andar de bike. Porque na moto você tem a correção do motor, né? E na bike você começou a embicar ali. E aí eu digo mais, quem anda de BMX anda de qualquer coisa. Quem anda de qualquer coisa, não sei se vai andar de BMX. Exatamente. E é real. A BMX, para quem não tem um conhecimento muito próximo, né? É um tipo de pilotagem que não aceita erro, né? É muito instável, né? Você caiu um pouquinho torto, acabou, chão. Tanto que o Caerro tá com uma SE24 e ele tá fazendo um rolezinho na base. Eu falei várias vezes para ele, vai na manha. Vai na manha. O melhor rolê para você ir agora é o pump e manual, ó. Eu tava com uma 24, eu falei, deixa eu ficar com a 26 mesmo. Eu tô com a 24 e agora... Eu, particularmente, prefiro andar na 26 do que de 20. Ainda mais suspensão dianteira. Acho muito arisco o rolê ali. Também. O cara tem que estar muito afiado para andar de 20. Que papo legal, hein, meu? Muito legal. Pô, passamos de 1 hora, né, Caê? Vamos para as considerações finais? Vamos, para as consequências. Fala aí um pouquinho, o que você quer perguntar ou se despede? Não, o que eu curti foi saber essa preocupação dele com a educação do esporte e principalmente que é uma coisa que a gente prega desde sempre, assim, que é ter consciência que o esporte é perigoso, né, Lucas? A gente pratica um esporte perigoso. Perigoso é o praticante do esporte. O esporte também tem seu risco. Eu acho que a falta de informação deixa o negócio perigoso, né? Ele poderia ser muito mais tranquilo. O esporte é de risco. Perigoso é o praticante. Exatamente. Não, mas o que eu quero dizer é que eu estou falando agora mais do piloto, a criança que está aprendendo, se ela não usar equipamento de proteção, conhecer os riscos, se precaver,
o risco aumenta. Na nossa época, a gente não tinha tanta informação, né? Mas olha que legal. Daí você vê os vídeos do Lucas. E hoje ele estava me mostrando uma molecadinha de 9, 10 anos que está andando tão bem, tão na base, e já tem naturalmente esse rolê, vou chamar de Omni, porque tem base um pouco, tem uma base de trial, já conhece do flow. Eles andam do jeito que, cara, porque não é o lit brace que faz a segurança do biker, e sim o fundamento do rolê, a base que o piloto tem. Lógico. Conhecer a velocidade, a dinâmica de movimento. Não, e tem então, que ter humildade para reconhecer os limites também, né? De vez em quando a gente tem que puxar a galera para baixo. Não adianta colocar o colete e bater no peito como se fosse um orangotango e falar, meu... Eu brinco com a galera que do céu pro inferno é muito rápido. Eu falei, tá pulando, tá gostoso, tá legal, não desconcentra, não. Se viajar, dá merda. A palavra certa é essa, dá merda. Entendeu? Então você tá aqui, tá em cima da bike, você tá aqui, bicho. Não viaja, não. E para o desenvolvimento é tão importante tentar ficar claro, cair faz parte e levantar a nossa arte. Podem acontecer incidentes, mas o minimizar o risco, exatamente, você consegue desenvolver muito mais. Porque imagine, nossa, eu vou ter uma evolução vertiginosa e aí depois se machuca. 6 meses parado. Pô, é melhor você demorar. É melhor ficar rico devagar do que perder tudo de uma vez, né? Isso eu brinco demais com a galera, né, bicho? É melhor a gente evoluir de maneira gradual aqui, bem tranquilo, mas você tem uma longevidade maior no esporte, né? A gente pode arriscar mais, você vai evoluir mais rápido, mas você vai trombar numa parede que vai te dar 200 passos para trás ali, que pode ser... Tem gente que tem uma mentalidade boa, consegue superar aquilo, mas tem gente que vai ficar retraída com aquilo ali e não consegue evoluir mais, né? E o quanto é importante nosso aprendizado no esporte para trazermos isso para a vida, porque é inteligência emocional. Não, sem dúvida alguma. É inteligência emocional. Eu acho que a gente tem que se cuidar, né, Cadeirão? Pô, afinal, tão novinhos já não somos tanto, temos muito futuro pela frente, mas um passado é quase triste dizer, mas provavelmente o Caê não, porque ele é novão, mas provavelmente eu tenho mais passado do que futuro. Eu não, velho. Eu tenho um futuro aí grande pela frente. O Caê tem a idade, ele falou que vai viver 130 anos. É o dobro da idade dele, ele vai ter 130. Ele tem só 59. Mas conta para nós aí, a gente falou muita coisa aqui, você está falando de viver mais o passado, tem menos... Não, eu tenho mais passado. Isso, eu tenho mas você me conta uma coisa do futuro aí que eu gostei de ver, hein? Vamos para o Mundial de Downhill Master. Enroscar os cabos, né? Cara, eu quero viver a experiência e fazer o melhor, mas o se ver como downhiller e sabendo o que é a modalidade não é brincadeira. Mas o andar de bicicleta na descida eu curto. Cara, mas assim... Saber pular. Hoje é possível dizer que a gente sabe qual que é o rolê que a gente pode dar que não vai machucar, né? Exatamente. Então, assim, é igual uma viagem para Whistler lá, você tem que ser conservador. Total. Claro, eu quero chegar lá, eu quero mandar um monte de coisa, mas... Você tem que ser conservador no rolê. O ano passado... Qual foi a última vez que você foi para lá? O ano passado eu levei uns alunos para lá. Você foi para lá ano passado, né? E teve um incidente, assim, foi uma pura infelicidade, assim, das bikes virem passando, veio dando uma cava e a parte interna da curva ficou um pouco mais alta. Meu pedal pegou nessa parte, eu virei para frente e tomei um apagão lá de 3 minutos. É mesmo? Conclusão cerebral? O Nata que gosta, filmou. É mesmo? Foi bravo. Você teve uma conclusãozinha cerebral. E aí? Tem um protocolo, né? Tem um protocolo, mas eu te falar que esse protocolo eu ignorei. Eu não fui no hospital porque se eu fosse, os caras iam me barrar lá. E tipo, uma semana sem andar de bike, né? Mas aí você apagou e acordou? Como é que você ficou meio sequeladinho? Nossa, no dia foi paia demais, bicho. Nossa. Aí à tarde eu... Você ficava perguntando assim, o que aconteceu? Caí? Não. Porque às vezes quando bate a cabeça... Eu lembro que assim, eu fiquei sem ar. Deu canal 10. Eu tomei o tombão, falei, caralho, vou pagar sem ar. Eu comecei a tentar tirar o capacete para respirar. E na hora que eu acordei, eu perguntei à galera. Falei, tirei o capacete ou não? A galera falou, não, você tava de capacete.
E daí eu tirei esse dia off, o resto do dia. No outro dia de manhã eu fui pro Lake, dei uma relaxada lá. E tava assim, nesse dia que eu caí, mexendo no celular, tava dando umas estressadas porque a cabeça tava bagunçada, né? Mas o cérebro mexe dentro. Mexe, né? Mas aí assim, no outro dia eu fui pro Lost Lake, passei a manhã lá, e aí os caras pegaram e abriram a Crabá, pô. Na parte da tarde. Eu falei, cara... Você já foi... Você já curou na Crappable Hits? Assim, cara, eu sinto mais confortável andando nas pistas com saltos do que na pista quebradeira. Eu tenho mais segurança para andar na pista. Tu é pulador, né? Então, foi bem tranquilo essa volta aí. Quanta história de vida E é interessante, né? Porque o caminho individual não é para que ninguém faça o mesmo, né? Mas cada um de nós vai. Eu não sei, eu esqueci por que nós chegamos. Eu esqueci por que nós chegamos nesse assunto, mas assim, lá em Whistler, assim, você está viajando, você tem que tentar ser. Foi isso. A gente estava nesse papo de ser conservador, a gente sabe, mas os incidentes acontecem. A gente estava. Era um rolê que estava 20 brasileiros andando junto, entendeu? Todo mundo andando de boa, e o pé pegou no chão, pá, tomei um virote. Então, cair assim, faz parte de levantar a nossa arte. Exatamente. Ainda bem que foi só o virolzinho e só isso, né, cara? Nada mais sério. Esse ano aí o Luiz Felipe quebrou os 2 braços lá. Qual Luiz Felipe? Da RUP. Nossa. O ano passado. Nossa, foi triste, cara. O Luiz Felipe Vianney? Olha, nunca nem sabia. Foi assim, um dos primeiros rolê que ele deu lá. Só que ele tava na biquinha 27,5 ou 26, uma RUP de DH. E aí ele teve a infelicidade de um pouco antes de um drop. Que ano? Mas ano passado. Olha, meu, de 26. A roda dele travou no buraco. E tomou virote lá para baixo, caiu com as mãos espalmadas. Mas o que ele foi feito? Nossa. Lá, velho? Cara, não sei. Assim, porque... as 29 hoje em dia... No mínimo uma mixed wheel size, né? Eu tava com bike mullet, né? Ele voltou de Santa Cruz zerada. Foi lá e comprou uma V10 Não, eu tava falando com cadeira, né, bicho? Falei, cara, tô indo pra lá, beleza, né? Assim, na minha opinião, não existe ficar andando de bike de enduro lá, né? A última vez que eu fui lá, eu fiquei de enduro. Cara, você é doido. Você aumenta muito a probabilidade de você tomar um roda, né? Então eu falei, cara, eu comecei a pesquisar as bikes, né? E as por quê? É verdade por quê? Peraí. Por quê? Suspensão, cara. Pra você ter ideia. 200 milímetros. Pra você ter ideia, de 160 de V10, no 5º dia eu já tava com tendinite na mão. Você imagina com bike de enduro. Eu tô falando isso, sabe por quê? Sabe por que eu tô perguntando? Porque acabei de comprar uma bike de enduro. Mas você não vai comprar o Whistler, né, tio? Você tá em Miami, num lugar então, exatamente, meu. Exatamente. Essa é a questão. 2 coisas. Não, mas para andar em Miami, você tá com sobra de bike. É igual aqui. Aqui não tem rolê para bike de BH. É isso que eu tô falando. Tá de boa. Agora, a última temporada que eu fiz o Whistler foi a primeira de 6 temporadas que eu fiz. Eu fui de bike de enduro. Por quê? Porque eu queria andar muito fora do parque. Então eu queria fazer Lord of Scrolls, queria fazer... Então todo dia eu andava no bike park e todo dia eu andava fora. Então valeu a pena, só que dentro do bike park eu tava com a chavinha média ali. Não dá para acelerar 100%. O Crappable Hits não ia, mas andava num Dirt Marchand. Nossa, Dirt Marchand tá legal demais. A nova Dirt Marchand, pelo amor de Deus. Você tá doido? Nossa. Essa e assim, o que vale a pena, né? É assim, vai para o Whistler, tem que fazer uma preparação física diferenciada aí. Tem trabalho de fingerboard. Fingerboard é um equipamento de escalada que a galera prende em cima da porta e tem vários tipos de pegada, né? E você vai treinando as pegadas ali. Parte de XC tem que fazer, porque você recupera mais rápido entre uma descida e outra, né? E musculação tem que fazer também. Inflamar o corpo antes aqui no Brasil. Eu inflamei o corpo pra caramba no Brasil. Porque você chega... Essa parte aqui, meu, inflama geral. O ano passado, eu tava assim, quando eu tive a oportunidade, recebi o convite para poder ir levando os alunos, né? Eu falei, cara, eu vou ficar tipo 1 mês sem trabalhar, né? Sem receber, então eu vou... enroscar os canos aqui trabalhando. Então, trabalhei muito e treinei pouco. Então, eu cheguei lá um pouco despreparado. E foi se preparando lá também, né?
Foi bom, porque os meninos prepararam para correr o brasileiro e andaram bem. Quem que você levou? O Luquinhas e o Theo. O Theo quebrou a clavícula no dia do brasileiro. Desceu com a clavícula, ele caiu, quebrou a clavícula e terminou com a clavícula quebrada. O Luquinhas ganhou. Que legal, cara. Qual categoria? O Luquinhas estava de juvenil e Theo de júnior. São os dois que fizeram com a gente, o Fala Bike Zone. Sim, eu não queria saber qual categoria que estava na época. Legal, cara. Esses moleques, eles estão andando um pouquinho, né, meu? Mas nós chegamos lá numa corrida, acho que era BC Cup, né? Sem brincadeira. Eu assustei a hora que eu vi a pista lá, pista nervosa. Onde que era? Em Whistler mesmo, tá. né? Durante o Sabe que pista que era? Ai, cara. Não era Canadian, né? Não, a pista nervosa mesmo. E assim, o preparo dos moleques não tava bom. Pro lado do Creekside ou pro lado do Creek lá? Porque tem as novas vindo lá de cima, né? Pelo amor de Deus. E ela fica fechada, só abre o campeonato. E eles fizeram um monte de... Agora tem uma que eles fizeram visando talvez uma World Cup lá, que diz que é um negócio... Se bobear essa mesma pista aí. Ela passado já devia ser. Nervosona. E ela é fechada? Ela fica fechada, cara. Teve o ano anterior, eles tinham aberto alguns saltos para a molecada mais nova e saiu um moleque de helicóptero e tal. Então, eles fecharam alguns obstáculos para os mais novos e deixaram aberto para elite só. Porque assim, a pista é muito física. Do nada, você entrava nos buracos fundos que dava aqueles porradão na bike. Quando você entra cansado num pulo desse, aí fica perigoso. E agora, só para concluir, né? Cara, o mountain bike downhill, Copa do Mundo de downhill, e o que o Jackson Goldstone... Nossa, ele ganhou uma agora de pneu furado, né? Ontem de novo, meu. Quarta seguida da Copa do Mundo. Quarta seguida, tio. Pelo amor de Deus, que coisa bonita e que esporte demais. Moleque do Canadá, né? Nossa, moleque do Cria Canadá. de Whistler. Anda Desde a barriga. Bike, fugia da escola para andar de bike. Meu, isso é demais. Rapaziada, resenha muito boa, bate-papo maravilhoso, como sempre. Caê, valeu, diretamente de Miami, mais um Fala Bike Zone, e nós aqui em Nova Lima, no a Califa do Brasil. Califa do Brasil. Califa do Brasil. Ontem foi dia, antes de ontem foi dia, ontem foi dia, hoje é dia e amanhã também. Dia de rolê. Vamos, Fala Bike Zone, o nosso espaço de muita cultura e história das rodas. Valeu! Valeu, moçada. Abraço.